começando mais uma edição do Hora Extra, com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Aumentou em 15% o número de ações que ingressaram no primeiro grau na Justiça do Trabalho em Goiás. A responsabilidade da administração pública na terceirização e a efetividade do processo de execução é o assunto abordado no quadro de entrevistas. O TRT da 18ª Região vem experimentando um elevado crescimento no número de processos que ingressam anualmente nas 36 varas do trabalho em todo o estado de Goiás. O atual quadro de juízes trabalha no limite, mas já é insuficiente para o expressivo aumento da demanda. A quantidade de ações recebidas no primeiro grau da Justiça do Trabalho em Goiás saltou de 56 mil em 2008 para quase 65 mil em 2009. O acréscimo de aproximadamente 15% na demanda processual está sendo fortemente sentido pelos magistrados, que, embora tenham intensificado a produção em mais de 50% nos últimos 5 anos, assistem ao crescimento do resíduo de processos pendentes. A diretora substituta do Foro Trabalhista de Goiânia, juíza Silene Coelho, entende que a sobrecarga de trabalho afeta a rotina das varas do trabalho do Estado. O impacto é muito grande, porque de 2005 para cá houve um aumento muito grande de processos em decorrência da mudança da competência que trouxe para nós as ações de acidente de trabalho, e de lá para cá o aumento anual é muito grande. Nesse ano, o ano anterior, em 2008, chegou a 56 mil processos e fechamos 2009 com mais de 60 mil processos julgados. Então o impacto é enorme, o tribunal tem crescido muito e a demanda processual em igual proporção. Só em 2009 foram julgados 60 mil processos, total considerado como limite de trabalho possível ao atual quadro de juízes do primeiro grau da Justiça do Trabalho de Goiás. São 72 magistrados que atuam nas 36 varas do trabalho distribuídas por todo o Estado. Mas é preciso ampliar esse quadro. Trabalhamos de sol a sol, sábado, domingo, feriado, o dia que estamos fazendo audiência ou no dia seguinte fazendo sentença. Então chegou um ponto que é necessário aumentar o número de cargos de juízes e também das varas de trabalho do nosso tribunal. O projeto que tramita no Conselho Superior da Justiça do Trabalho propõe a criação de novas varas para a 18ª Região, com correspondente número de cargos para juízes titulares e substitutos. Das 36 varas do trabalho hoje existentes em Goiás, 13 estão na capital, Goiânia, que tem cerca de 1.300.000 habitantes. As outras 23 varas encontram-se distribuídas nas cidades do interior do estado com maior índice populacional e econômico, que atendem também os municípios próximos a esses centros regionais. A administração pública pode ser responsabilizada pelos encargos trabalhistas de empresas terceirizadas? O que fazer quando a empresa interposta não cumpre com suas obrigações? Veja agora no Fique Sabendo. O processo de terceirização iniciou-se no serviço público na década de 1960, restrita a atividades de apoio operacional. Mas na década de 90, expandiu-se para as atividades fins da administração pública. O Tribunal Superior do Trabalho já firmou jurisprudência por meio da súmula 331, que determina que a terceirização somente será lícita quando a atividade de vigilância, conservação e limpeza for a atividade meio do tomador de serviços. De acordo com o juiz do trabalho Platão Neto, essa regra também vale para a administração pública, que deverá responder pelas obrigações trabalhistas caso a empregadora principal não as cumpra. Assim como na esfera privada, a administração pública também é responsável subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas não pagas pela empresa contratada. Então, se a administração pública, por exemplo, contrata serviços de vigilância, de limpeza, de portaria dos prédios públicos, ela responde subsidiariamente no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da contratante, que seria a responsável principal. No caso, a administração pública precisa ser acionada na justiça, ela precisa fazer parte da relação processual para que o Estado a condene subsidiariamente? Entendo que sim.
até mesmo para preservar, né, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não seria justo alguém ser responsável, né, por algo que não tenha participado, né, que não tenha tido o direito de defender. Então, por exemplo, se o trabalhador de uma empresa contratada, né, ele alega horas extras, ele alega que não recebeu seus salários, ele alega que não recebeu 13º, que não houve depósito de FGTS, pode acontecer de a responsável principal não vir se defender, né? A empresa pode ter falido, pode ter desaparecido. Então, não seria justo que o responsável subsidiário assumisse, né, uma responsabilidade, por exemplo, no caso de revelia, né, dessa empresa contratada. O magistrado explica ainda que o fundamento para a condenação da administração pública pela Justiça como responsável subsidiária é a culpa na escolha da empresa e na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. A empresa contratada, né, não fornecer esses documentos, se a empresa não demonstrar, né, que há o cumprimento das obrigações, isso pode verificar até pode até possibilitar um bloqueio de repasses, né, um bloqueio de faturas, né, garantindo assim o pagamento das verbas trabalhistas. O que não pode é o trabalhador prestar seus serviços e ficar a ver navios, né? A Justiça do Trabalho, além de reconhecer o crédito, né, do empregado, tem que possibilitar meios para que ele venha receber. Esse é o fundamento dessa responsabilidade subsidiária, né? Não é justo que um empregado preste serviços por meio de uma empresa interposta e depois, ao final, venha ficar sem receber as verbas decisórias. Então, tem que haver uma fiscalização e aí, né, é necessário que haja medidas até mesmo pedagógicas para que as empresas, né, para que os órgãos públicos fiscalizem efetivamente as obrigações e, no caso de descumprimento, no caso de inadimplemento da responsável principal, aí fica evidente, né, a responsabilidade subsidiária dos contratantes, seja na esfera privada, seja na esfera pública. No próximo bloco, conversamos com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, que fala sobre a efetividade do processo de execução. Férias coletivas. De que forma pode ser concedidas férias coletivas numa empresa? Podem ser concedidas a todos os trabalhadores e determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. De nada importa uma sentença favorável que reconheça todos os direitos do trabalhador, se não houver um rápido cumprimento da decisão pelo devedor. Estamos falando do processo de execução, que se tornou um dos principais entraves na efetivação dos direitos trabalhistas. Sobre o assunto, conversamos agora com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti. Muito obrigada, doutor Ari, pela presença do senhor novamente aqui no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade de discutirmos esse tema da mais alta relevância para o processo do trabalho. Doutor Ari, alguns criticam o fato de que o legislador se ocupou muito com o processo de conhecimento e não cuidou de elaborar leis que dinamizem o processo de execução trabalhista. O senhor acredita que faltam leis para dar impulso à execução e garantir a sua efetivação, ou isso depende mais da atitude do juiz para impulsionar o processo com os meios que ele já dispõe? Eu acredito que nós temos os 2 elementos, a lei e a atitude do juiz. Hoje nós vivemos realmente, especialmente no processo do trabalho, uma situação que ficou, a legislação trabalhista em termos de processo de execução ficou anacrônica, ela está mais atrasada que o processo civil. E isso gera uma situação ilógica, porque o objetivo da CLT era acelerar o processo em geral e a execução em especial. Só que hoje inverteu-se a situação. Nós temos um processo civil com uma legislação muito mais moderna e a CLT com um processo de execução muito mais demorado e cheio de percalços. Então, essa situação aí que exige do juiz uma postura mais ativa do que exigia alguns anos atrás.
Quais seriam as regras do processo civil que são aplicadas hoje, que podem ser aplicadas hoje no processo de execução trabalhista, doutora Alice? Essa é uma pergunta um tanto complexa, porque ela não se resume a uma resposta simples. Isso depende de uma avaliação de todo o conjunto das normas do processo de execução trabalhista em confronto com o processo civil. Mas nós temos que marcar aí um aspecto que é interessante, é que a CLT, quando foi editada, ela continha um procedimento mais rápido. E o objetivo de vedar a utilização do processo civil, a não ser em casos em que ela fosse omissa, era justamente evitar que a utilização do processo civil tornasse o procedimento trabalhista mais lento e não atendesse à finalidade de agilizar a execução. Hoje a situação se inverteu. E então nós temos dois procedimentos aí, e como nós temos uma norma que estabelece que só se aplica o processo civil onde houver omissão, e desde que for compatível, há uma grande discussão em torno do que se aplica e do que não se aplica. E aí é que entra a questão da importância da atuação do juiz para buscar formas mais adequadas e de solução mais célere da execução trabalhista. Como o 475J, por exemplo, o senhor aplica esse dispositivo? A aplicação da multa do 475J é o que tem gerado maior discussão, que na verdade ela poderia ser aplicada independentemente do Código de Processo Civil, porque a CLT contém um dispositivo que prevê que o juiz, em julgando procedente o pedido, ele estabeleça a forma, o prazo e o modo de cumprimento. E nesse modo de cumprimento, obviamente, poderia estipular uma multa em caso de não cumprimento. Completando essa questão, é importante salientar o seguinte: o objetivo do juiz na execução não é aplicar a multa. Assim como o objetivo do legislador, quando fixa uma pena para o homicídio, por exemplo, não é prender o homicida, mas ao contrário, é evitar aquela conduta. E a multa tem essa finalidade, de tentar estimular o devedor a cumprir a obrigação espontaneamente. Qual que é, na prática, o efeito da multa, né, ao invés de se aplicar a regra trabalhista nesse caso? A importância da multa é quando ela não é cobrada. Como eu havia dito, o objetivo não é cobrar a multa, não é fazer incidir a sanção. O objetivo é que o devedor cumpra voluntariamente aquela obrigação. Isso implica uma desoneração do judiciário de uma série de atos, porque eu não preciso ir lá expedir um mandado de penhora, depois levar esse bem à praça, resolver uma série de incidentes, de prática de atos intermediários, e isso, sem dúvida, consome trabalho da justiça. Isso implica tempo, implica servidores que estão trabalhando apenas para o conforto do devedor que foi condenado e se recusa a pagar espontaneamente. Além disso, o cumprimento da lei é importante para toda a sociedade. Por quê? Se um empregador não cumpre a legislação e ainda tem a proteção do processo para não cumpri-la depois de condenado, isso reflete no mercado de trabalho. As outras empresas vão se sentir também estimuladas a adotar a mesma prática para não sofrerem uma concorrência desleal. Além disso, toda a sociedade acaba pagando essa conta, porque se o trabalhador não recebe, ele não vai pagar a sua conta. Então isso gera um ciclo vicioso que afeta toda a sociedade. Mas o mais importante é nós mudarmos a cultura daquela situação de que o juiz é que tem que buscar o valor para pagar o credor. E isso, na prática, com a adoção desse procedimento, tem acontecido. O empregador, e aqui é importante registrar, por exemplo, na época da greve dos bancários, o empregador, o seu advogado, é que procurava a justiça: como que eu faço para pagar? Em vez de o judiciário ir atrás do devedor para cobrar o pagamento, o próprio devedor se dirigia à justiça solicitando informações para pagar a dívida. E isso é uma forma de evolução em termos de direito, porque cria a cultura de que dívida reconhecida deve ser paga. Doutora Ari, existem processos que já nascem com a impossibilidade da execução? Sem dúvida nenhuma, nós temos essa situação. E aqui eu vou pegar o gancho da pergunta anterior para acrescentar.
Um dos argumentos contrários à aplicação da multa é justamente o quê? Mas e aqueles que não têm condições de pagar? E aí eu respondo, a multa ela oferece oportunidade, ou a forma de aplicação, ela oferece oportunidade para esse devedor se organizar, para procurar o credor e entrar em acordo com ele. Nós normalmente concedemos o prazo de 15 dias antes da aplicação da multa. É um período suficiente para que o devedor, se ele não tiver condições, ele busque meios de satisfazer a obrigação, ou então ele entre em contato com o credor e discuta uma forma que lhe seja possível satisfazer essa obrigação. Ao passo que, aplicando a norma da CLT, ele vai ser intimado para pagar em 48 horas, que a lei chama citado. 48 horas, dificilmente a pessoa que não tem condições, não tem disponibilidade no erário do momento, vai ter tempo de arranjar esse dinheiro para pagar. Resultado, vai cair na vala comum de que o judiciário tem que ir atrás de bens, às vezes não encontra bens e não resolve. Então, processo para os quais não tem solução, a justiça não tem como dar solução. Então, isso independe do procedimento. Agora, processos em que é possível chegar a um bom termo, são nesses que nós devemos investir a nossa energia para tornar efetivo o processo. A conciliação poderia ser considerada prejudicial ao trabalhador caso o juiz se convença da aparente solvência do devedor? Mas esse assunto nós conversamos no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Hora Extra. Conversamos com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, sobre a efetividade do processo de execução trabalhista. Doutor Ari, eu havia feito uma pergunta no bloco anterior sobre a conciliação, se ela não seria prejudicial ao trabalhador quando o juiz constata a aparente solvência do devedor. A conciliação, na verdade, ela tem múltiplos aspectos. Normalmente, a conciliação é uma solução que as partes encontram e que é favorável para ambas as partes. Essa solvência do devedor, ela pode ser relativa e o trabalhador pode se enganar quanto a essa solvência, porque às vezes ele vê o patrimônio visível, aparente, e não vê eventuais dívidas que existam por trás dele. Então, a conciliação verdadeira, aquela em que as partes buscam uma efetiva solução de comum acordo, uma solução conjunta, ela normalmente é benéfica para o trabalhador, mesmo porque é nos casos de solvência que interessa ao trabalhador uma solução conciliada, que a solução se torne efetiva. Porque nos casos em que o empregador é insolvente e não tem mesmo condições de cumprir, de pagar a dívida, tanto faz que seja uma sentença, uma conciliação, de qualquer modo, o trabalhador acaba não recebendo, né? Ari, a exigência de certidão negativa do crédito trabalhista, como já acontece na seara previdenciária e tributária, não estimularia o empregador a sempre ficar atento com a quitação dos direitos de seus empregados? Sem dúvida que essa seria uma garantia a mais que incentivaria o empregador a cumprir as obrigações trabalhistas, inclusive antes mesmo de o trabalhador procurar a justiça. E a forma ideal de cumprimento das obrigações é exatamente aquela que ocorre espontaneamente pelas próprias partes, independentemente da intervenção do judiciário. Seria uma solução interessante e eu acredito que ela modificaria o panorama atual da Justiça do Trabalho com um número insuportável de processos para julgar e executar. As novas regras sobre o depósito judicial ajudam no processo de execução trabalhista? Eu acredito que sim, porque essas regras elas vêm acompanhadas de uma situação que nós vivemos hoje, que houve uma mudança de entendimento acerca da prisão do depositário infiel. Porque o que acontecia até bem recentemente? Normalmente o depósito dos bens penhorados ficava com o próprio devedor. E havia uma garantia de que, se ele não entregasse os bens no caso de arrematação ou adjudicação, haveria a prisão do devedor como depositário infiel. Com a mudança de entendimento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é mais possível
a prisão do depositário infiel. Qual a consequência disso? O depositário, sendo devedor, ele poderia sumir com os bens e não sofreria sanção nenhuma. Além disso, tem um outro aspecto benéfico. Não podendo ser os bens depositados com o próprio devedor, ou garantindo ao credor que ele concorde ou não, isso faz com que automaticamente sejam removidos esses bens da posse do devedor. E isso repercute diretamente na sua disposição de cumprir a dívida. Porque se ele não tem mais a posse dos bens, ele já sofre os efeitos da execução imediatamente, antes mesmo da própria expropriação desses bens. Por isso que as novas regras acerca do depósito judicial na execução, elas têm um efeito imediato e muito importante na execução trabalhista. Doutora Ari, a jurisdição executiva exige uma percepção diferente do magistrado? Que orientação o senhor daria hoje para um magistrado em início de carreira? A jurisdição executiva ou a execução, ela exige uma competência distinta do processo de conhecimento. Por quê? Porque no processo de conhecimento nós trabalhamos meramente com conceitos jurídicos. Fatos, mas fatos provados nos autos e fatos que podem ser presumidos. Na execução, a presunção não resolve nada. Por quê? Nós precisamos sair dos fatos ou dos autos do processo para a realidade. Nós temos que transformar aquilo que é decisão, aquilo que é comando, em atos concretos. E para isso, exige do magistrado que ele sempre se antecipe a eventuais manobras do devedor que normalmente acontecem. Então, ele tem que adotar medidas para evitar que esse devedor fuja à sua obrigação de cumprir essa obrigação. Aos novos magistrados. Importante estabelecer que o objetivo da justiça, quando ela adota medidas, quando ela comina sanções, não é aplicar essas sanções. Tanto que o primeiro, se me fosse dado dar conselhos, eu diria que o primeiro conselho é o seguinte: o objetivo não é pegar o devedor de surpresa, não é surpreendê-lo com alguma multa, não, o contrário. O objetivo é adverti-lo sempre para as consequências de sua conduta caso ele não cumpra o comando determinado pelo juízo. Porque isso é que é o objetivo da jurisdição, fazer com que o comando seja cumprido. Não interessa a justiça punir ninguém. Não é esse o objetivo. O objetivo é que aquele comando seja cumprido. Se o juiz se vale dos poderes sancionatórios, é justamente para obter aquele resultado que é o quê? O cumprimento da obrigação constante e reconhecido na sentença. Doutora Ari, muito obrigada por mais essa participação aqui no Hora Extra. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, uma vez que o tema é palpitante e tem inúmeros enfoques e nós precisamos continuar discutindo esse assunto. O Hora Extra termina por aqui. Até a próxima! No Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Aumentou em 15% o número de ações que ingressaram no primeiro grau da Justiça do Trabalho em Goiás. O Fique Sabendo traz matérias sobre a responsabilidade da administração pública na terceirização. E no quadro de entrevistas do juiz Ari Pedro Lorenzetti fala sobre a efetividade do processo de execução. Não perca!